Olá, então na aula passada nós comentamos sobre o sistema nervoso e hoje nós vamos comentar sobre os órgãos dos sentidos que estão intimamente ligados ao sistema nervoso. Então, por vezes chamado de sistema sensorial, nós temos os órgãos dos sentidos que reconhecem estímulos do ambiente externo, também interno, né? E por isso desencadeiam algum tipo de potencial, né? Algum tipo de reação. Então, né, os órgãos dos sentidos, eles são o meio pelo qual o corpo vai receber essas informações, seja do ambiente externo, né, que são essa esterocepção, eles vão detectar estímulos, né, próximos à superfície externa do corpo. Então, esse indivíduo encostando em algo frio, calor, ao toque mesmo, a pressão na pele, né, são esses os receptores que vão ser ativados. Se isso for internamente, interocepção, né, dentro do corpo, esse indivíduo vai reconhecer um sabor, por exemplo, um odor, o equilíbrio através do ouvido. Então, nós já até comentamos sobre o cerebelo na aula passada, né, que é responsável pelo equilíbrio. Ligado ao cerebelo, nós temos as alças de Henle, né, que nós vamos ver lá para frente quando nós comentarmos sobre o ouvido, que tem um líquido lá dentro, né, o labirinto, que é responsável pelo equilíbrio. E aí, né, se esses estímulos também forem de movimento, né, a chamada propriocepção, localização espacial do corpo, né, são aí os receptores mais profundos dentro desse corpo, né, nos músculos esqueléticos, nos tendões. Já comentamos também sobre eles quando comentamos de músculos, né, e também ali na aula passada do sistema nervoso, né, que existem alguns neurônios ligados, né, os neuromotores, que estão ligados a músculos. Né? E aí, quando você recebe, quando esse potencial é feito, né, que vai chegar lá aquele potencial que uma parte do corpo precisa se movimentar, vai despolarizar aquela fibra, né, liberando cálcio, vai diminuir aquela fibra, né, de actina e miosina, elas vão se juntar, fazendo com que aquele movimento aconteça. Então, né, podem ser esses três tipos de estímulos que o corpo vai receber e desencadear uma resposta para isso. Então, né, até peguei essa figura que nem é em português, né, mas dá para entender sobre o sistema nervoso, que ele pode ser somático ou visceral. Somático nós já sabemos que é algo que você consegue fazer uma resposta, né, e visceral ele é automático. E aí nós comentamos então que o sistema nervoso autônomo, né, na aula passada, ele pode ser simpático ou parasimpático, né, então ele vai agir de acordo com o que aquele indivíduo estiver sentindo no momento. Simpático é se esse indivíduo estiver passando por um momento de estresse, lembra disso lá da aula passada? Né? Vai acontecer uma aceleração do batimento cardíaco, né? Vai precisar oxigenar mais esse corpo, a pupila vai dilatar, ele vai ter que se proteger, né? Seja lutando ou seja fugindo. E o sistema nervoso autônomo parasimpático é aquele que o indivíduo está calmo, né? Então ele vai estar ali, o batimento cardíaco não vai estar acelerado, né? Vai estar entrando, vai estar oxigenando aquele corpo, né? A frequência respiratória vai estar mais baixa, né? Vai ser de acordo aí, então, com a tranquilidade que esse indivíduo estiver sentindo. E quem comanda isso é o sistema nervoso central e periférico. O somático também. Então, por exemplo, esse esteroceptivo que nós comentamos ali no slide passado, né? Quando esse indivíduo sente frio, sente calor, ele vai conseguir fazer uma resposta, né, mecânica, por exemplo, de tirar o braço. Isso pode ser, né, por uma vontade própria. Claro que vai existir por um caso de proteção, né, que nós comentamos que daí vai ser autônomo, que é quando esse indivíduo encosta em uma panela quente, por exemplo, ele tira em fração de segundos o braço por uma questão de proteção, né, mas o somático não, é quando o indivíduo ele quer que isso aconteça. Então, encostou em algo frio, não quer ficar com a mão ali naquele local frio, o indivíduo vai tirar. Né? E a propriocepção é quando esse indivíduo consegue se localizar, né? Localização espacial do corpo. Se você fechar os olhos, por exemplo, alguém fizer um barulho lá atrás, você consegue mais ou menos perceber de onde que aquele som vem, né? Ou aquele cheiro, até. Nós conseguimos reconhecer até por uma espécie de proteção mesmo, né? Introdução. Então, né, quem são os órgãos do sentido, nós já sabemos, né? Então, os sentidos nós sabemos que é o tato, que é o paladar, né, que é a audição, o olfato, a visão. Então, nós sabemos que através desses órgãos, né, desses órgãos que nós temos receptores nervosos que vão fazer com que a gente consiga reconhecer, né, alguns estímulos do ambiente.
E aí, então, o corpo vai utilizar esses estímulos recebidos para gerar um movimento reflexo, né? Seja de proteção, seja de qualquer coisa. Ele vai receber essa sensação, ele vai perceber esse estímulo, né? E vai desencadear uma resposta para ele. Então, esses receptores, que são essas células especializadas, né? Ou são células especializadas, como é o caso da visão, da audição, né? Ou são próprias terminações nervosas que ficam ali na pele, por exemplo, né? Como do tato, ali está mostrando um receptor encapsulado, que fica ali detectando algo particular no ambiente, interno ou externo, conforme nós já comentamos. Então, lá no olho, por exemplo, na retina do olho, tem esses dois tipos de células, conhecidas como células de forma de cone, né, que detectam cores, por exemplo, e a de bastão, né, que vai detectar luminosidade, por exemplo. Lá dentro da audição, né, nós temos células especializadas em reconhecer aquela vibração que vai ter dentro lá da cóclea, para conseguir mandar através do nervo auditivo lá para o cérebro e o cérebro consiga reconhecer aquele som. O olfato também, então nós temos ali dentro da nossa cavidade nasal, né, essas células especializadas com aquele cílio que ao passar ali o ar, né, esses cílios vão vibrar e esse corpo vai reconhecer aquele odor que ele já conhece ou que ele lembra, ou ele vai reconhecer um novo odor e vai fazer o seu estímulo, né, diferente. Por exemplo, sentiu um cheiro de algo que é muito gostoso de comer. Qual que já é uma né, aquele movimento reflexo entre parênteses, né, aquele potencial de ação que vai ser desencadeado, por exemplo, a salivação, né, porque esse corpo entende que vai precisar aumentar a sua produção de saliva para digerir determinado alimento. Paladar, né, então na nossa língua, por exemplo, nós temos na língua dos animais uma infinidade de botões gustativos, né, que são essas células especializadas em reconhecer gosto. Então, sabemos que na língua, cada determinada parte da língua é responsável por sentir um gosto, né, e gerar, então, essa sensação para esse indivíduo. E no tato, então, né, embaixo da nossa derme, nós temos uma infinidade de receptores para dor, para calor, para frio, né, para qualquer tipo de lesão, deformação mecânica, né? Um beliscão, por exemplo, a pessoa vai sentir dor, esse animal também. E aí essa resposta nervosa, ela vai ser de acordo com o animal, né? Que ele vai, o tipo de reação que esse animal vai ter. E aí nós temos, então, né, esses receptores no corpo inteiro. Por exemplo, os mecanorreceptores, que vão estar próximos lá na nossa pele, por exemplo, principalmente na nossa pele, eles vão reconhecer deformação física, né? Então, se determinada alguma coisa acontecer no meio ambiente que fizer uma deformação física na pele desse animal, são os mecanorreceptores que vão receber esse estímulo. Termorreceptores, né? Frio e calor. Não tem só na pele, né? Na língua, por exemplo, é um bom exemplo. Se você ingerir aí um alimento que estiver muito quente, né, vai causar uma lesão, vai causar dor também. Então, consegue detectar frio e calor. Nociceptores, né, ou nociceptores, os estímulos lesivos aos tecidos, né? Então, quando sofreu alguma lesão, você consegue detectar isso. Fotorreceptores, então vão estar lá, né, na nossa retina, dentro dos olhos, vão fazer com que a gente reconheça mais, alguns animais só luminosidade, outros animais já conseguem formar uma imagem, né? Então quanto mais desenvolvido for esse olho, né, na retina vai ter mais daquelas células em forma de bastão e de cone, que vão conseguir detectar cores, luminosidade, né, para formar aquela imagem. Claro que não são todos os olhos, né, que são iguais, eles vão ter as suas peculiaridades, né? Se a gente for pesquisar aí sobre o tipo de visão que cada animal tem, nós encontramos inúmeras diferenças, né? Então, cada indivíduo tem uns que ouvem mais, tem outros que ouvem menos frequências, tem outros que enxergam mais cores, outros que enxergam menos cores, né? Então, essa visão, essa audição vai ser diferente para determinadas espécies de animais. Olfato, por exemplo, se nós sentirmos um cheiro qualquer, nós não conseguimos reconhecer eles a quilômetros de distância, né? Agora, um animal treinado, por exemplo, um cachorro, como a polícia utiliza, né? Colocando uma peça de roupa de uma pessoa que sumiu, por exemplo, eles conseguem localizar em uma área gigantesca. Utilizam também para faro de drogas, né? Então, são animais que têm maior estímulo de recepção de olfato, por exemplo, e audição também, né? Quimiorreceptores, então, podem estar aí reconhecendo, né, alguma
alguma condição interna ou externa. Então, por exemplo, alterações químicas associadas ao paladar. Temos agora uma doença, por exemplo, que afeta o paladar. A pessoa não sente gosto e não sente cheiro. Por que geralmente não sente gosto e não sente cheiro? Porque o olfato e o paladar são algo que são intimamente ligados. Então, quando a pessoa está gripada, por exemplo, ela geralmente não sente o gosto do alimento, por isso que não tem vontade de comer. Porque são órgãos sensoriais que estão bem ligados. O pH do sangue, por exemplo, é alterado pela quantidade, pela concentração de gás carbônico que tem dentro desse sangue. Eu não consigo detectar, nossa, meu corpo está cheio de CO2, mas o nosso próprio corpo, num sistema autônomo, consegue reconhecer e desencadear respostas neurológicas para que isso seja resolvido, porque a quantidade de CO2 no corpo em maior quantidade, ela acaba sendo tóxica, E aí, então, nós temos a figura, de um crânio, de uma cabeça humana, mostrando aí esses receptores, esses principais locais sensitivos, onde nós temos esses receptores. Então, lá no olho, por exemplo, onde nós temos aquela célula em forma de bastão de cone, lá na retina, ela vai ser mandada através do nervo óptico lá para dentro do cérebro, para que seja direcionada ao córtex auditivo, visual. Lá no ouvido, por exemplo, na orelha, o som vai chegar ali dentro daquele canal auditivo, vai ser levado até a cóclea, que nós vamos ver depois, para ser reconhecido. Então, aquela vibração vai mandar um sinal lá pelo nervo auditivo, ali para o cérebro, que vai desencadear, então, lá para o córtex auditivo reconhecer esse som. E assim por diante, nós temos aquelas alças ali na orelha, que está mostrando ali embaixo, com um número 3, que vai reconhecer, então, aonde que esse indivíduo está. Então, isso também vai ser levado lá para dentro de um córtex, e que vai ser reencaminhado para o cerebelo. Lembra do cerebelo lá do sistema nervoso central, que nós comentamos na aula passada, que é um órgão aí, que está lá dentro do encéfalo, que ele também é responsável por equilíbrio. Então, isso faz com que esse indivíduo, se ele fechar o olho, por exemplo, ele consegue detectar se ele está em pé, se ele está sentado, ou de onde vem um som, ele consegue se localizar no ambiente e consegue ficar em pé mesmo com o olho fechado. Entre tantos outros, ali embaixo está escrito dor, temperatura, pressão, propriocepção, na verdade ali pode ser relacionado à pele, Então, ela vai reconhecer essas deformações ou essas informações, como dor, temperatura, e vai ser mandado lá, para aquele córtex chamado somestésico. A língua também, então ela vai lá para o córtex gustativo, o nariz vai ali para o córtex olfatório, e aí esse indivíduo vai reconhecer esse estímulo ambiental. E aí aqui nós temos a derme, um exemplo de foto da pele, por exemplo. Ali embaixo, da epiderme, nós temos a derme, que está mostrando aquela infinidade ali, de receptores. Então, nós temos receptores que são encapsulados, que são aqueles que é como se fosse uma bolinha ali na ponta, O meu mouse não dá para mostrar. E nós temos outros que não tem aquela bolinha na ponta. Esses que têm a bolinha na ponta são chamados encapsulados, é uma capa de tecido conjuntivo, que ela vai principalmente estar ligada à sensibilidade do tato. Agora, aqueles que não estão encapsulados são aqueles que estão mais ligados a estímulos dolorosos, porque eles conseguem receber esse estímulo com maior facilidade. E aí nós temos a somatosensação. O que é isso? Sensação de dor. Então, vamos supor que esse indivíduo está recebendo um choque mecânico ali, na ponta do dedo, pode ser uma queimadura, pode ser uma agulha fincando nele. O que vai acontecer? É um mecanismo de proteção, nós já até comentamos na aula passada, até coloquei ali um mecanismo de alerta ali na última linha, por exemplo, alongar-se. Se esse indivíduo quer fazer um alongamento, que os animais até se alongam, para relaxar a musculatura, por exemplo. Se você não sentisse dor, e alongar até rasgar o braço, até rasgar a perna, Então é uma proteção do corpo mesmo. Essas fibras de dor, elas vão se alongando, elas vão se juntando, Nós já comentamos que uma fibra lá muscular é uma junção de um monte de axônio, por exemplo, e vai passar por um trajeto até chegar na medula espinhal, ser reconhecido e vai desencadear depois uma resposta motora. Nós comentamos isso na aula passada. Olha ali na figura, o nosso neurônio, que nós comentamos na aula passada, com o seu núcleo ali, o corpo celular, axônio,
os dendritos, né, e o final ali do axônio onde vão acontecer as sinapses. Então ela recebe aquele estímulo por um receptor de dor, por exemplo, vai mandar por aquele caminho até chegar na medula espinhal, e essa medula vai desencadear um movimento aí de uma resposta nervosa, né? Até existe uma dor chamada dor referida, que é quando esse caminho acaba sendo o mesmo, né? Esse caminho acaba sendo o mesmo, que leva aquela dor lá para a medula espinhal, que o indivíduo não consegue nem perceber muito bem onde é que é aquela dor. Às vezes tem uma dor no peito e falar que tá com uma dor no coração, por exemplo. Às vezes não, às vezes é uma musculatura qualquer ali que tá com alguma dor, né? E aí esse indivíduo acaba não conseguindo perceber onde é essa dor, porque o caminho que esse estímulo vai seguir seria o mesmo. Então, às vezes, acaba se confundindo. Então, o tato, né? Essa sensação tátil, ela começa na pele, né? E a pele é o principal órgão de proteção, né? É a porta de entrada do nosso corpo. Ela vai proteger contra organismos invasores, evitar a perda de água. Então, ela é tão importante, né? Por isso que se existir qualquer tipo de lesão, é uma porta de entrada de organismos patógenos, né? Então tem que proteger muito a pele desse animal, né? Fazer a profilaxia em qualquer tipo de lesão, né? E essa pele ela é cheia de mecanorreceptores que vão ficar monitorando em tempo, né? Sempre deformação física, né? Dilatação, a pressão sanguínea. Então nós conseguimos ver, né? Através desse tato, o sangue vai passar ali para fazer as trocas gasosas, troca de temperaturas, né? Se for em um dia quente, a gente vai ver que vamos estar mais dilatadas, né? As veias, e aí assim por diante, né? Pressão nos dentes, tudo que for estímulo externo e interno, os nossos órgãos dos sentidos vão conseguir reconhecer e associar alguma resposta, né? E aí esse receptor vai ser um receptor específico, né? Aquele encapsulado são aqueles que vão reconhecer algo que não muito ligado à dor, né? A dor vão ser mais aqueles que não tem aquele tecido conjuntivo na volta. Outras sensações, né, são as sensações químicas. Essas sensações químicas, olha, o indivíduo pode sentir na olfação, pode sentir na gustação, né? Então, ali na cavidade nasal, quando esse indivíduo aspirar, né, fizer uma inspiração, esse ar vai passar ali dentro e ela tem no epitélio olfativo, nessas células, elas têm uns cílios, que nós já comentamos ali antes, né? Então, esses cílios, eles vão reconhecer partículas químicas dissolvidas nesse ar, né? E vão ser reconhecidas, porque lá pelo nervo olfatório, né, vão levar reconhecendo aquele cheiro. Então, comentei antes, vamos supor que esse indivíduo tenha sentido um cheiro de alguma coisa que ele gosta muito e não precisa nem sentir o cheiro. É só você mostrar um alimento qualquer para um animal que gosta bastante, ele já começa a salivar, né? Os cães é bem comum da gente ver isso, né? Porque estão todos interligados, né? Então, se esse indivíduo sentir um cheiro de algum alimento que ele gosta, né, a primeira coisa que vai acontecer, um estímulo que vai ser levado lá para o cérebro, né, vai reconhecer esse sinal de odor e esse olfato vai ativar o paladar. Então, o que acontece? Esse indivíduo já começa a salivar, por exemplo, porque entende que ele vai precisar digerir determinado alimento. E lá no paladar, ele vai ter lá naquela língua, né, a quantidade terminações nervosas que vão sentir os gostos, né, do alimento. Então, na língua do animal, ele vai ter ali uma concentração de papilas gustativas, né, que vão formar também botões gustativos, para que ele consiga sentir aquele gosto do alimento. Então, aqui, né, sensações químicas, gustação, sabor. Não lembro se eu comentei, mas eles estão intimamente ligados, né? Então, o indivíduo, quando ele tem gripe, por exemplo, ele não sente muito bem o gosto, né? Então, eles estão aí bem ligados, né, a olfação e a gustação. Então, né, eles vão associar aí as substâncias dissolvidas, né, no ambiente, seja no ar ou seja naquele alimento, né, quando encostar lá na língua. Então, essas células gustativas, que são os receptores, elas são dispostas em pequenos botões. E esses botões, então, vão fazer com que aquele indivíduo sinta gosto em determinadas partes da língua. Então, tradicionalmente, nós conhecemos esses 4 sabores, né? Doce na ponta da língua, azedo mais lateralmente e amargo mais atrás. Mas existe um 5º sabor que se fala que é o umami,
que existe um aditivo alimentar agora chamado glutamato monossódico, agora não, já faz um tempo bem considerável, né, que ele causa um sabor agradável nos alimentos. Então, se você começar a observar pacote de salgadinhos, pacote de alimentos que tem esse sabor bem agradável, geralmente você vai olhar, tem esse glutamato monossódico. Esse é um sabor chamado umami, que é já considerado um novo tipo de sabor, que ele causa um sabor agradável. Então, né, eles utilizam bastante esse aditivo em alimentação humana. E aí, então, essas sensações da língua, elas são transmitidas por meios de ramos nervosos e elas vão ser reconhecidas, né, e ativar, por exemplo, a salivação, né, elas vão desencadear uma resposta dentro desse sistema nervoso. Como funcionam, então, os testes dos animais, né? Os animais, eles não conseguem falar se aquela comida é boa, se aquela comida é ruim. Então, eles dividem respostas em agradável, desagradável e indiferente, né? Até porque as rações, por exemplo, elas precisam conter aromatizantes, palatabilizantes, né? Para que esse animal tenha interesse em ingerir esse alimento, né? Às vezes, por exemplo, utilizados até na medicina, né, na medicina veterinária. Você compra um determinado remédio para o animal, é uma dificuldade bem grande de você conseguir administrar aquele comprimido, por exemplo. Hoje você consegue formular ou comprar mesmo remédios prontos, né, que eles têm palatabilizante, aquele animal sente aquele cheiro, né, aquele palatabilizante ao gosto, ele reconhece aquele odor e ele gosta daquele alimento e sente vontade de comer aquele alimento sem que você precise ficar forçando, né? O palatabilizante e aquele cheiro, né? Você consegue colocar isso artificialmente. Então, né? Para que você consiga formular uma ração, por exemplo, você vai ter que fazer esse teste de preferência dos animais, né? Porque senão o indivíduo, você vai formular a melhor ração do mundo e esse indivíduo não vai querer ingerir esse alimento porque não é palatável, né? Então, os testes nos animais, eles vão dividir aí de acordo com se aquele animal achou agradável, né? Se o animal não achou agradável e acaba não ingerindo, ou se ele foi indiferente àquele alimento, né? E aí você consegue desenvolver uma ração específica, por exemplo, e existe uma variação individual entre as espécies. Então, até se você olhar determinadas marcas de ração animal, existem rações específicas até para raças, claro que são caríssimas, né? Porque imagina a quantidade de investimento que uma empresa tem que fazer para desenvolver uma ração específica para uma raça ou para espécies, né? Então, na verdade, eles vão ser de acordo aí com o tipo da espécie, né? Tem animais, por exemplo, que não tem nem sentido de olfato bem desenvolvido. Que depois, inclusive, vai ter um slide falando sobre sensações químicas, né, odores. Então, olha só, quando esse ar é inspirado, né, passa por aquele epitélio olfativo que tem várias células ciliadas ali. Então, quando passa aquele ar ali por aqueles cílios, né, aquelas projeções pilosas, aqueles cílios fininhos, eles vão se balançar, né, e reconhecer aquelas partículas químicas dissolvidas no ar e vão mandar lá para o nervo olfatório, onde vai acontecer, então, aquela sinapse, aquela troca de informação, né, vai tornar-se aí ela vai se tornar esqueci a palavra, mas ela vai se tornar um potencial de ação. E aí, então, os odores são capazes de provocar emoções, né, e comportamentos, tanto nos animais quanto nos humanos, por exemplo, né? Você consegue reconhecer o cheiro que vai lembrar a infância, que lembra a casa de vó, né? E para os animais também. Então, por exemplo, né, esse indivíduo, vaca de leite, ela vai estar lá, você vai retirar o leite daquela vaca de leite. É importante que o bezerro, por exemplo, possa estar lá perto para que ela consiga sentir o cheiro dele, para que aquela ejeção do leite aconteça, né? Entre tantas outros manejos, por exemplo, que você consegue associá-los mais facilmente, né, com o odor que aquele animal consegue sentir e desencadear uma resposta diferente, até hormonal, né? Para injeção do leite, por exemplo, vai ativar hormônios. E aí também, né, mostrando essa terminação nervosa do olfato, por exemplo, também está ligada aos olhos, né?
Então já tem um bom exemplo quando o indivíduo produz muita lágrimas, né? O humano, por exemplo, chorando, acaba até obstruindo, né, pela produção de muco o nariz. Como comentei antes, né, a região olfatória está associada ao grau de olfação de um animal e isso varia para determinadas espécies, né? Então existem animais que são os anostomáticos que eles não sentem odor. Comentei antes, né, os mamíferos aquáticos aí geralmente eles não sentem, outros sentem menos, como humanos e macacos, né, alguns aquáticos que ainda sentem alguma coisa e outros animais que têm o sentido muito bem desenvolvido. É como a maioria dos animais domésticos, o cão que eu comentei antes, que é utilizado, né, para cães farejadores, por exemplo, que são treinados para encontrar pessoas, para encontrar drogas, né, entre outros tipos de treinamentos que eles recebem. E aí, então, isso também serve para visão, né, para audição, né, determinados animais têm esses sentidos mais desenvolvidos ou não. Então, audição e equilíbrio, né, estão intimamente ligados aí na orelha, que pode ser divididas em 3 partes, né, que é a orelha externa, média e interna, né? Então, a externa vai ser lá do meio exterior até o tímpano, que nós comentamos sempre tanto, desde sempre, né? O tímpano, ele é uma pelezinha, uma membrana, que ela vai vibrar quando passar aquela onda de som. E aí, passando do tímpano, né, ele vai passar por toda a orelha média e quando chegar lá interna, nós vamos comentar sobre aqueles de redes de canais, que é a cóclea, né, onde vai balançar aquele líquido e vai, com aquela vibração, vai desencadear, então, um potencial de ação que vai ser mandado para o cérebro. A orelha externa, então, aqui nessa foto, né, a aurícula, que é essa estrutura cartilaginosa que a gente conhece aqui no caso de uma humana, mas tem diversos formatos, né, vai depender do animal, mas geralmente ela serve para canalizar, né, captar essas ondas sonoras e acabar direcionando ela para dentro desse ouvido, né, e aí então tem glândulas que produzem cera como uma espécie de proteção, né, então é muito importante que não se tire tanta essa cera, por exemplo, até de ouvido de um animal, e impedir que também tenha muita umidade, né? Porque existe, como é um local abafado, existe a formação pode desenvolver fungos, né? Então, em animais é bem otite, que a gente chama, né? E são inflamações aí nesse canal que acabam, às vezes, até gerando dor, né? Para esse animal e diminuindo a produção. A orelha média é essa parte bem pequenininha, quando passou o tímpano, né? E aí, então, ela tem 3 ossículos que são os menores ossos do corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que ao passar quando acontece do som chegar dentro, né, desse canal auditivo externo, que balança, né, vibra o tímpano, esse tímpano vai fazer com que esses ossos vibrem também, né, e aí ele vai passar esse estímulo, essa vibração para frente até chegar na orelha interna. Então, na orelha interna tem essa membrana, né, com essas cavidades em forma de caracol, que é chamada de cóclea, né? E aí essa cóclea ela vai vibrar, né? E vai fazer com que aquele nervo óptico ou nervo acústico detecte essa vibração e mande lá para o cérebro para esse indivíduo detectar qual foi o som que ele ouviu. E existe uma porção vestibular chamada, que são aquelas alças ali em cima, aqueles canais semicirculares, que são preenchidos por líquidos, né, e eles são sensíveis à posição do indivíduo, né, e ao equilíbrio. Então, se esse indivíduo estiver deitado com olhos fechados, esse animal consegue detectar que ele está deitado, onde ele está, né, a localização espacial do corpo. Então, como é a fisiologia da audição, né, nós comentamos ali, ó, o caminho do som, ele vai ser perceptivo, né, a orelha vai perceber, a orelha externa esse pavilhão auditivo vai reconhecer esse som e vai mandar ele ali para dentro daquele canal auditivo externo, que vai chegar no tímpano, que vai vibrar, né, fazendo com que aqueles ossos, o martelo, o estribo e a bigorna vibrem também e mandem essa vibração para dentro da cóclea, né? Então, o líquido lá dentro da cóclea vibrando, né, vai desencadear um potencial de ação, né, que vai ser mandado lá para o cérebro para ser reconhecido esse som. E isso acontece, né, em milésimos de segundo, é muito rápido. E os mecanismos de equilíbrio, né? Então, os mecanismos de equilíbrio não está ligado só à orelha, né?
como por exemplo aquelas canais semicirculares, né? Também está ligado aos olhos, né? Também está ligado aí ao sistema somático mesmo, ao nosso corpo mesmo. Então tudo isso é mandado, todas essas recepções de estímulos vão ser mandados lá para o sistema nervoso central e ele consegue reconhecer. Então, desde aquele líquido que está lá dentro da orelha, né, desde da nossa visão, tudo que o indivíduo estiver sentindo, a sua posição de acordo com a musculatura que ele está, o indivíduo consegue mandar isso lá para o sistema nervoso central, né? E essas respostas vão estar vindo aí em tempo real, entre parênteses, né? Porque tudo acontece em tempo real. E o indivíduo consegue se localizar, ficar em pé, né? Não perder o equilíbrio. Se tudo isso estiver certo, esse indivíduo consegue fechar os olhos, abrir normalmente e ele não vai nem se desequilibrar. A não ser que aconteça, por exemplo, uma inflamação dentro do líquido que tem lá nos canais semicirculares, né? Que são conhecidos como labirinto, por exemplo. Esse indivíduo ao fechar os olhos, por isso que quando o indivíduo vai no médico, que ele fala para fechar os olhos, abrir os braços e tal, para ele ver se esse indivíduo consegue manter, né, se os seus mecanismos de equilíbrio estão atuando de maneira correta, né, e ele não perca o equilíbrio. Então, né, são os órgãos receptores desse sistema que vão desencadear os reflexos motores, que vão manter as imagens visuais estáveis, né, porque nós temos dois olhos. Esses dois olhos, cada um forma uma imagem. E essas imagens, elas têm que se juntar, né? Então, elas estão sendo juntadas, né? E aí, então, é esse mecanismo de equilíbrio que vai fazer com que a gente junte, né? O nosso campo de visão. Então, animais que têm os olhos mais lateralizados, eles têm um campo de visão muito maior. Então, às vezes, um olho está enxergando só uma coisa, outro olho está enxergando só outra coisa, né? E o cérebro vai ser o responsável por juntar essas imagens e formar uma só. E aí também, né, nós temos esses canais semicirculares, né, que vão fazer, o labirinto, que vão fazer com que também ajude, né, no equilíbrio do animal. Então, até uma lesão, né, em um lado desse canal semicircular ou do labirinto, pode deixar esse animal aí andando torto, né, cair, andar em círculos, né, então existem doenças, principalmente a sinomose, que elas afetam o sistema nervoso e depois o animal fica com alguma sequela, né, então pode ser que tenha gerado um machucado, uma lesão que torne-se permanente. E a visão, né, para nós terminarmos, ele é elaborado de acordo com o tipo de animal, né, e a função dele é captar essa luz, né, nessa retina fotossensível, que tem aquelas células em forma de bastão e cone, né, e para reconhecer uma determinada imagem. Então, ali embaixo nós temos aqui, né, diversos tipos de olhos, e esses animais, eles têm, né, um tipo de visão diferente. Então, né, anexos oculares, nós temos as pálpebras, que vão servir para proteção, né, que os olhos, eles têm uma certa sensibilidade, né, e uma membrana que fica limitando, então, né, essa pálpebra, que é a conjuntiva, e aí, então, a conjuntivite, por exemplo, né, inflamação na conjuntiva, e o aparelho lacrimal, e aí essas glândulas ficam proporcionando umidade para o olho, né, porque o olho, ele precisa ter essa umidade, né, para que essa visão não seja até afetada, né, se esse indivíduo não tiver essa umidade no olho, ele pode até perder a visão. E aí o bulbo do olho, né, então formado principalmente ali pela pupila, né, que ela vai abrir ou ela vai fechar, fazendo com que passe mais ou menos luminosidade ali por aquele cristalino, né, e aquela imagem ela vai ser projetada lá no fundo, na retina. E aí essa imagem ela vai ser projetada de cabeça para baixo e vai ser mandada ali pelo nervo óptico e cabe ao cérebro, né, inverter essa imagem e mandar esse estímulo. Então, nós nem sabemos que enxergamos tudo de cabeça para baixo e que o olho, né, que o cérebro faz essa transformação para que a gente consiga enxergar de maneira correta. E o que eu comentei do campo de visão, né, ali, por exemplo, está mostrando um cachorro que tem os olhos mais lateralizados, né, e um humano que tem o olho mais centralizado. O campo de visão, né, de um cachorro é muito maior. Na parte azul, por exemplo, do homem e do cachorro, é onde nós temos nos dois olhos essa visão similar. E a parte amarela é quando cada olho enxerga determinada parte, né? E aí cabe ao cérebro juntar toda essa visão, né, e formar uma imagem só.
Então, olha o campo de visão, né, dos animais que têm os olhos mais lateralizados, é muito maior. Então, a esclera, né, a parte branca do olho, ela é uma camada mais externa e ela é onde fica a córnea, né, que é aquela curva transparente responsável pela passagem de luz, preenchida por um líquido, né, dentro, que é o humor aquoso, que é o líquido que fica dentro do olho. Né? Esse formato do olho é o que vai desencadear, né, com que essa visão seja correta, ou que esse indivíduo esteja em uma miopia ou um astigmatismo, quando nós estivermos falando de humanos, né, o formato do olho vai ser alterado e esse indivíduo não vai conseguir enxergar muito bem, então ele vai ter que fazer o uso de lentes corretivas, né, de óculos, para que ele consiga projetar essa imagem antes ou depois, né, e fazer com que ela fique equilibrada. E aí, então, tem a coroide, né, que é uma película pigmentada que contém esses vasos sanguíneos que ficam ali fazendo essa oxigenação desse olho, né, para que ele consiga atuar ali, né, fazer todas seu metabolismo. Né, e a íris, então, é a parte colorida do olho que a gente chama, e o cristalino ou a lente, né, que vem depois ali da pupila, é ela que vai fazer, então, a nitidez e a focalização daquela imagem que vai ser jogada lá pro fundo, né, na retina. E aí, então, na retina é que vão ter aquelas células chamadas, né, de bastão e de cone. E aí, então, lá na fóvea, lá no fundo, na retina, é que vai ser a formação da imagem, né, e que vai ser mandado lá pro nervo óptico para ser reconhecido. Essas células cônicas, né, vão perceber as cores e as de bastão vão perceber, né, essa luminosidade. Então, pode ver que quando você está em locais onde tem pouca luminosidade, por exemplo, você não consegue detectar cores muito bem. Então, onde tem muita luz, né, as células em forma de bastão vão estar aí mais... elas estão mais captação da luminosidade. Então, né, vai ter uma condição reduzida de luminosidade. Você consegue ainda detectar as coisas, mas não consegue detectar cores muito bem. Agora, as cônicas que percebem cores, né, quando você tem pouca luminosidade, elas basicamente dão espaço para os bastões atuarem, né? Então, você consegue detectar determinadas coisas, mas não consegue ver as cores com nitidez. E aí, como eu comentei, ó, aqui embaixo coloquei o campo de visão de um cavalo e de um gato, né, que tirei lá do livro de anatomia. Então, o campo de visão do gato, né, que tem os olhos mais pra frente, é bem menor, olha só. E onde que tem aquela parte mais escura é onde os dois olhos conseguem enxergar. Porém, o cérebro forma só uma imagem, né? Olha o cavalo que tem os olhos bem lateralizados, o campo de visão dele é muito maior, né? Então, ele consegue enxergar praticamente toda a sua volta. E ali, essa imagem, né, quando essa luminosidade entrar ali pela córnea, né, ela vai passar pelo cristalino e vai se inverter, como eu comentei, ela vai ser projetada lá na fóvea, né, onde que se forma a imagem lá na retina, e esse nervo óptico vai detectar essa imagem e vai mandar lá para o cérebro, né, e o cérebro vai fazer o papel de invertê-la e mandar essa resposta, né, que é a imagem propriamente formada. E aí, de noite, então, nós conversamos lá no Google Meet, espero que estejam todos bem, né, estamos chegando ao final e nos encontramos lá.